Eu fiz meu trabalho acerca da história do fisiculturismo na cidade de Curitiba e a participação do fisiculturismo, do estado do Paraná no fisiculturismo também, né, incluindo aí a cidade de Curitiba. Inicialmente, eu quero contextualizar, falando sobre a figura do Eugene Sandals, porque ele foi a pessoa que organizou o primeiro campeonato de fisiculturismo. Na primeira fonte é uma ilustração da onde foi, que foi no Royal Albert Hall em Londres. Na segunda fonte temos uma estátua, que foi a estátua dada aos campeões, no caso o terceiro lugar de bronze. E aqui na terceira fonte temos um vídeo dele fazendo algumas poses, em 894. Esse detalhe aí é muito importante. Lembrando que o primeiro campeonato foi em 1901 e foi chamado The Great Competition. Para contextualizar um pouquinho mais, no Brasil, o fisiculturismo chegou em 1949 e o primeiro campeonato foi o Campeonato Paulista de Melhor Físico. E um dos campeões, que foi o Gerson Dória, aqui da foto, também foi muito relevante no cenário paulista, até por causa da sua academia, Gerson Dória Academia, que formou muitos campeões aí depois dele, né? E está aberto até hoje, mantida pelo seu filho André Dória. Bom, chegando no Paraná, lembrando que o fisiculturismo começou em 1901, chegou no Brasil em 49 e chegou no Paraná em 51. São datas bem semelhantes aí comparado com o Brasil no geral, né? É, no Paraná, a primeira competição se chamou Campeonato Paranaense de Melhor Físico. O melhor físico era linkado com o halterofilismo, desde o início, desde as primeiras competições até mesmo em São Paulo, e demorou muito para se desvincular. Então, vamos ver várias situações que envolvem o laterofilismo junto ao melhor físico, e por isso também dificultou muito minha pesquisa. Mas lembrando aqui, primeira fonte, o dia do ano 1951, provando que teria o primeiro campeonato paranense de melhor físico. E embaixo, uma fonte do Diário da Tarde, também de 51, comprovando mais uma vez de duas fontes diferentes, que é o primeiro campeonato, que aconteceria em outubro. Na terceira fonte que eu utilizei, o campeão da noite, né, o Mister Curitiba, no primeiro campeonato, que foi o Paulo Afonso, indivíduo que eu vou falar aí várias vezes durante minha apresentação. Dando continuação aqui à minha pesquisa, eu achei muito relevante colocar que, juntamente ao Campeonato Paranaense de Halterofilismo, né, o primeiro campeonato de melhor físico, haveria o Campeonato Brasileiro de Halterofilismo, né? E o que eu achei interessante é que também seria o primeiro campeonato brasileiro e o Paraná já iria participar, aliás, com a pessoa que ganhasse o Campeonato Paranaense, né? E no caso foi o Paulo Afonso e mais os outros dois candidatos ali que ficaram no primeiro, segundo e terceiro lugar. É, Lembrando aqui que todas as datas aqui de cima das fontes do O Dia se relacionam porque elas informam quando que será o campeonato. O campeonato, a princípio, era para ser após o primeiro campeonato paranaense, ou seja, mais ou menos no final do ano, e acabou ficando para o começo de 52, em vez de no final de 51. Nessa parte do trabalho, eu separei essa parte exclusivamente para falar um pouco do Paulo Afonso, principalmente 55 e 56. E o porquê disso é porque eu achei duas matérias do Diário do Paraná, uma em 55 e outra em 56, que comprovam duas coisas que eu acabei pesquisando, né? A primeira aqui é sobre méritos do halterofilismo, no caso do melhor físico, chamado modelagem física, né, como eles chamavam. E aqui dizia que desde 52 o Paulo Afonso mantinha-se campeão paranaense. E aqui no segundo de 56, do mesmo jornal, apenas outra matéria, diz que ele seria campeão desde 51. Então, como eu já comprovei anteriormente, é desde 51 mesmo. E aqui no terceiro, ele é o Mister Curitiba mais uma vez, só que dessa vez do ano de 56. Nesta parte que eu acabei só comprovando que ele realmente foi o campeão de 56, com duas fontes diferentes, né? Aqui tá sobre o Mister Curitiba de 60, do Correio do Paraná eu tirei, mas eu não vou falar sobre porque houveram vários Mister Curitiba e eu não vou ficar me prolongando muito sobre o Mister Curitiba. É, Passando um pouco tempo, né, em vez de 60 para 64 e 66, temos a inclusão de um novo indivíduo muito importante aí para a história do fisiculturismo paranaense, que é o Cláudio Bertoncelli, Claudino Bertoncelli, né, no caso. Ele foi o segundo Mister Curitiba, ficou em segundo lugar no ano de 64, perdeu aqui para o Edilson Carvalho. E aqui na terceira imagem de 66 do Diário do Paraná, o Paulo Afonso foi o Mister Paraná, e aqui na descrição da matéria, o Cláudio Bertoncelli ficou em quarto
lugar. O Claudio Bertoncelli é esse que virá protagonizar agora o que eu irei falar, né? Ele participou do Mister Curitiba e do Paraná em 76, que foi feito na ginásio Hércules Apollo. Os dois ginásios se fundiram em uma determinada época. Embaixo, logo abaixo dessa edição aqui de 76, dessa fonte, eu usei outra fonte falando do termo fisiculturismo, quase dando a entender um fisiculturismo ali muito importante, que ainda ele ressalta antes erroneamente denominado halterofilismo. O que é legal é que ele meio que se distancia dessa vertente que é um pouco incorreta. Lembrando que essa matéria é de 79. Na matéria do meio aqui, temos uma matéria dos anos 80, que é o primeiro campeonato que daria o Mister Hércules Apollo, né? Uma junção dos dois ginásios pioneiros aí. E o que eu queria ressaltar aqui é a participação do Claudino Bertoncelli, que aqui ele já é presidente da Federação Paranaense de Culturismo. Aqui é a primeira menção da federação em toda a minha pesquisa. Então, achei muito interessante colocar. E aqui, como último, no ano de 81, ele já é representante da Confederação Brasileira de Culturismo, ou seja, o Claudino Bertoncelli, que participou de vários campeonatos, ganhou alguns, outros não, mas ele foi um importante representante do marketing, da sentido de promover o esporte, né? E para terminar aqui, no ano de 85 foi aniversário de Curitiba, e nos jogos de aniversário já estava presente o culturismo, né? E com provas de estética masculina ou feminina, ou seja, já estava introduzindo a participação da mulher nos esportes. E tem outras menções sobre participações femininas, porém não desta forma, com provas, né? As, as mulheres, elas participavam mais como figurantes. E por último aqui, uma fonte do jornal Ferro e Força, de 93, falando que é o primeiro campeonato paranaense de musculação para estreantes. E tá aqui já participações de categorias mais consolidadas, inclusive participando modalidades femininas.